Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre o coronelismo, tá ok? Bom, o coronelismo é um fenômeno que aconteceu durante o período da República Velha. A República Velha, como vocês sabem, ela foi dividida entre a República Oligárquica, e a República da Espada. A República da Espada foi aquele primeiro período onde o poder estava nas mãos dos militares. E aí depois vemos a República Oligárquica. O que é a República Oligárquica? Essa palavra oligárquica, ela vem de oligarquia. Eu queria dizer para vocês aqui o que é oligarquia, tá bom? Vamos ver aqui. A definição de oligarquia. A palavra oligarquia ela é de origem grega. Oligarquia corresponde à junção de óligos, cujo significado é poucos, e arque, que pode ser traduzido como governo, ou seja, o termo significa governo de poucos. Então, quando a gente fala república oligárquica, vai ser república de poucos, tá bom? O período da história do Brasil que vai ser onde o poder estava na mão de poucas pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram os grandes fazendeiros, tá bom? Os grandes latifundiários. Vamos aqui seguir em frente. Então, essa república oligárquica ela vai ser dominada pelos coronéis, que eram os grandes fazendeiros de café. Vocês estão vendo aí uma foto, representando aí os coronéis que tinham muito poder na época da república oligárquica, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente vai estudar esse fenômeno do coronelismo que aconteceu na época da república oligárquica. Então, o coronelismo é um fenômeno que se iniciou no Brasil após a proclamação da república. Com o fim do voto censitário, que exigia do cidadão uma renda mínima para poder votar, o número de brasileiros eleitores aumentou e as elites do império passaram a se utilizar desse fenômeno para se manter no poder. Ou seja, passaram-se a se utilizar do coronelismo para se manter no poder. E o que era de fato o coronelismo? O coronelismo era uma troca de favores entre os menos favorecidos e os coronéis, e entre os coronéis e o poder público, tá bom? Mas aí quem eram os coronéis? A gente falou que os coronéis eram os fazendeiros, grandes fazendeiros, proprietários de terras, latifundiários, aquelas pessoas que tinham grandes poderes. Bom, de onde surgiu essa palavra? Durante o período regencial, uma série de revoltas populares eclodiram pelo país. Para controlar, o governo criou a chamada Guarda Nacional. Essa guarda era particionada por grandes senhores de terras que ganhavam o título de coronel. Com o início da República, a guarda perdeu espaço gradualmente até deixar de existir em 1922. Mas o prestígio e influência dos coronéis continuou. Assim, eles se mantiveram como chefes políticos de áreas próximas à sua propriedade ou de suas vizinhanças. Essas áreas eram chamadas de currais eleitorais. Então, os currais eleitorais eram aquelas áreas comandadas pelos coronéis, não só na sua fazenda, mas também ali nas vizinhanças, tá bom? Uma palavra que a gente vai apresentar aqui, ver muito durante esse período, é o voto de cabresto, tá? O voto de cabresto. Esse voto de cabresto vem do cabresto. O cabresto, como vocês estão vendo aí na imagem, é um instrumento que servia para o homem controlar o cavalo. Tá bom? Daí que a palavra voto de cabresto vai vir dessa mesma situação aí do cabresto que controlava o cavalo. Então, o voto de cabresto vai ser o voto controlado pelo coronel. O coronel vai ter no eleitor como se vai ter tipo um cabresto, onde o coronel vai dizer em quem o eleitor deve votar. Tá bom? Bom, o coronel mantinha em seu curral eleitoral uma troca de favores. Ele protegia a população do curral e esta o obedecia. Lembrando que eu falei para vocês, o que era o curral eleitoral? Aí, curral entre aspas. O curral era aquela região onde tinha aquelas pessoas ali que viviam dominadas pelo coronel. Como se todas aquelas pessoas ali devessem favor ao coronel. Então ele tinha um cabresto sobre aquelas pessoas. O voto daquelas pessoas era controlado pelo coronel. O coronel, as pessoas votavam em quem o coronel queria. Como que acontecia isso? Como é que o coronel controlava o voto dessas pessoas? Então, olha só, ele
protegia a população do curral e essa obedecia. Assim, durante a época das eleições, todas as pessoas que dependiam do coronel votavam no candidato que ele indicava. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto, expressão que compara o eleitor ao animal controlado por alguém. Além disso, o eleitor podia ser pressionado pelo coronel, tá? Visto que o voto era aberto. Naquela época, o voto não era secreto. Né? Se escrevia em um papel o nome do candidato e a assinatura do eleitor ao lado. Então ele votava lá, fulano de tal vai votar em fulano de tal. Aí terminava, ele entregava o voto dele e ficava com o comprovante de quem ele tinha votado. Então com isso era fácil em saber quem o eleitor tinha votado. Então o coronel queria saber depois, você votou em quem? Me mostre aí o comprovante do seu voto, que ia estar o nome da pessoa e o nome do candidato, tá bom? Então, olha só, a relação entre coronéis e curral eleitoral servia para sustentar não somente o poder local do coronel, né? Então ali, não era só o poder do coronel ali que se sustentava através do voto de cabresto, mas toda uma relação política ali no Brasil todo, na República toda, se controlava através desse voto de cabresto. Né? E tinha uma política que era chamada a política dos governadores. Como era essa política dos governadores? Era uma troca de favores que ia do governo federal até o governo municipal, tá bom? Como? Os coronéis, né, que tinham lá os seus currais eleitorais, eles garantiam voto nos municípios para os presidentes de estado. Presidente de estado era o título que era dado ao governador naquela época. Naquela época, governador de estado era chamado de presidente de estado. Então, os coronéis garantiam voto para esses presidentes de estados, né, em troca de apoio e verba, né? Ali para fazer um ramal, uma estrada, um posto de saúde, uma escola, na área de influência do coronel, tá? E os presidentes de estado apoiavam o governo federal. Em troca, né, o governo federal não interferia nas eleições estaduais, né, deixava os presidentes estaduais ali comandar as eleições dos seus estados. Mas, em troca, aqueles governadores tinham que apoiar com os deputados as políticas lá do governo federal, tinha que dar apoio para o governo federal. Então, tá entendendo aqui como é que é a política dos governadores? Era os governos, o coronel dava apoio para os governos estaduais, né, dava voto para os governos estaduais, em troca os governos estaduais, né, ali apoiavam ali, dava apoio com verba, com benefícios ali para o coronel. E os governos estaduais pegavam aquele apoio, aqueles votos e dava para o governo federal, né? Apoiava o governo federal. Em troca, o governo federal não intervia nos governos estaduais e mandava verba para esses governos estaduais. Então era tipo assim, essa política que chamava de política dos favores. Toda essa prática, alinhada a outras, como a de colocar a lista de eleitores pessoas mortas, ou que nem sequer existiam, serviu para manter as oligarquias rurais no poder. Então, assim, essa política dos governadores e ali aquela voto de cabresto, aquele controle ali do voto pelo coronel, né, de ele saber em quem as pessoas votar. Às vezes ele botava lá a relação de votantes, pessoas até que já tinham morrido, né, mas era para dar voto ali para ele, para eleger os candidatos deles, né? Porque o coronel ele tinha todo o poder ali na região, às vezes os mesários eram indicados pelo coronel, as pessoas não tinha justiça eleitoral na época, né? Então as pessoas ali, a eleição era organizada ali por pessoas do coronel. Então ele, né, tinha aquele controle então das eleições todinha. E aqueles votos ele ia ajudar lá o governo estadual, que por sua vez ia ajudar o governo federal. Todos eles recebendo algum favor em troca disso, né? Então essa relação aí que nós vamos chamar, né, esse clientelismo, vai ser a política dos governadores. Então toda essa prática aí é quem vão garantir as oligarquias no poder, porque eles vão estar votando em quem eles querem.
Entendeu aí a relação? Olha só o desenho aqui que nós temos aqui um pouco, né, para mostrar aí. Vocês estão vendo aqui, ó, na base dessa pirâmide aqui nós temos o coronel. 70% da população que votava estava nos currais eleitorais, né, dominados ali pelo coronel. Então tudo era um voto de cabresto, ou seja, votavam em quem o coronel mandava, em quem o coronel queria. Então o coronel pegava esses votos, né, isso, e dava lá, elegia os candidatos lá que ajudavam o prefeito. Em troca, o prefeito, né, fazia favores para o coronel. Que favores eram esses? Aquilo que a gente já falou lá, né? De emprego lá para a família do coronel, o coronel dá para alguém para trocar pelo voto, o posto de saúde, a escola, o ramal, essa situação toda. Então, o coronel ali diretamente com o prefeito. O prefeito pegava esses votos que tinha recebido do coronel, né, esses candidatos aí, e esses votos se dava para as oligarquias estaduais, para o governo dos estados. Né, e os governos estaduais, em troca, dava verba para os municípios, né, para eles manterem a política deles lá. E os governos estaduais fariam o mesmo, esse apoio que eles pegaram lá dos prefeitos, esses votos, esses candidatos, né, eles davam apoio político para quem? Para o presidente. Né? Os candidatos iam apoiar ali o presidente. Em troca, o presidente não intervia nos estados, né? E também dava verbas para os estados. Então vocês veem isso aqui que era chamada a política dos governadores. Essa troca de favores que vinha desde o presidente até o coronel. Tudo isso para eles se manterem no poder. Tá? Isso aí que nós vamos chamar aqui a política dos governadores, que era mantida ali pelo coronelismo. Era o coronelismo que sustentava toda essa política durante a República Velha. Tá bom? Olha só, nas palavras da historiadora da Fundação Getúlio Vargas, Dulce Pandolfi, enquanto em outros países a república era associada à eleição, partidos, interesse público e imparcialidade da lei, aqui no Brasil era identificada com fraude, corrupção, interesse particular e ausência de povo. A república foi implantada para acabar com os vícios do império, mas pelo menos nas primeiras décadas ela fracassou, porque a república na primeira década, né, a república no início que foi chamada essa república velha, a república do café com leite, porque era dominada pelas oligarquias de São Paulo, né, produtores de café e de Minas Gerais de leite. Essa república oligarca ela era viciada e ela não incluía o povo, as políticas, as coisas que elas faziam, né, os benefícios eram para essa elite agrária, tá? Era para essa elite dominante, essas oligarquias. O povo ele servia mesmo ali como massa de manobra, né, para ter o seu voto ali através do cabresto, né, eleger e manter no poder aquelas oligarquias rurais, tá bom? Então olha só, pessoal. Apesar do desaparecimento dos coronéis, né, hoje não existe mais coronelismo, não existe mais coronéis. O coronelismo ele acabou, essa política, né, dos coronéis, ela acabou em 1930, quando a gente vai entrar numa nova fase do período republicano, tá? Que vai ser na era Vargas. Então, mas olha só, apesar do desaparecimento dos coronéis, podemos constatar que algumas das suas práticas, né, que existia lá, daquela política de favores, daquelas práticas do coronelismo, elas se fazem presente ainda na cultura política do nosso país. Né? A troca de favores entre chefes de partidos, a compra de votos, são dois claros exemplos de como o poder econômico e político ainda impedem a consolidação de princípios morais definidos no processo eleitorais e na ação dos nossos representantes políticos. Bom, coronelismo hoje em dia, como você pode imaginar, os vícios do coronelismo não foram totalmente superados, não é isso? Apesar de estarmos no século XXI, se você for prestar bem atenção na política brasileira, ainda temos muitos vícios, né, iguais ao que existiu na época do coronelismo. Ainda hoje são comuns no Brasil práticas que caracterizam o coronelismo moderno. Não é daquela forma que era lá na República Velha, né? Mas de certa forma nós ainda temos essa política de favores, essas práticas clientelistas, né?
temos, pode-se dizer, o que chama-se de coronelismo moderno. Então eu queria que vocês me dissessem que práticas são essas que acontecem hoje no Brasil, que elas se assemelham, né, com aquelas práticas lá da política dos governadores, do clientelismo, do coronelismo, que acontecia lá na República Velha. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa atividade, ficamos por aqui, tá ok? E eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, tá? Aí vocês, qualquer coisa, podem aí pedir no privado aí que a gente fica à disposição de vocês, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido a aula e tenham gostado da nossa aula. Até a próxima.